Então, pessoal, na aula anterior nós vimos, iniciamos o estudo dos gases e com o estudo dos gases nós vimos a teoria cinética dos gases, né? Então existiam as 5 observações a respeito da teoria cinética e nós vimos que quando um gás satisfaz a teoria cinética, ele é denominado de gás ideal, que é um gás hipotético, né? Depois nós estudamos as variáveis de estado, que são 3 grandezas, né, em que o estado do gás ele é caracterizado, tá? Então as variáveis de estado são pressão, volume e temperatura. Nós vimos as condições normais de temperatura e pressão, que são valores atribuídos a essa condição, e também nós vimos as condições ambientes de temperatura e pressão, tá? São valores de quê? De pressão, de temperatura e de volume atribuídos a essas condições. Nós vimos também a hipótese de Avogadro, tá? E nós vamos utilizar depois. E finalizamos com as transformações gasosas, que são 3, transformação isotérmica, isobárica e isocórica. E aí nós vimos a equação combinada dos gases, né? Também chamada de equação geral. Equação geral ou equação combinada, né? E nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo hoje, né? Só relembrando um pouco sobre a equação combinada, certo? Que é essa daqui, ó, P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2, onde a situação 1 reflete a situação inicial e a situação 2 a situação final. A partir dela, nós conseguimos prever todas as outras equações das transformações gasosas, tá? E foi onde nós paramos. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos ver hoje a equação de Clapeyron, também chamada de equação do gás ideal, tá? Então, quando nós temos uma massa de um determinado gás e essa massa é fixa, ela sempre vai obedecer a essa relação. P vezes V sobre T é constante, que é a relação, né, a relação anterior, a relação matemática da equação geral ou equação combinada dos gases, tá? E aí, se nós chamamos essa constante de proporcionalidade de R, esse nomezinho aqui, constante, né? Se nós formos substituir por R, nós vamos ter a seguinte situação. Quer dizer, essa situação aqui, ó, P vezes V sobre T igual a R, onde R é chamada de constante universal dos gases, que nós vamos ver já já. E aí o seguinte, o valor de R, pessoal, ele é sempre constante para 1 mol de qualquer gás, ou seja, uma quantidade específica no qual ela é medida em mol e é 1 mol, tá? Em quaisquer temperatura e pressão. Então a gente pode fazer a seguinte generalização. Veja bem, se a gente tem 1 mol, vai ser P vezes V sobre T igual a R. Se nós dobrarmos essa quantidade, nós vamos dobrar também. Ó, se a gente tem 2 mols, a gente também vai dobrar a constante. Vai dar 2R. Se nós temos 3 mols, 3R. E assim por diante, né? Agora, isso aqui generalizando, né? Se nós temos N quantidade de mols de gás, nós temos N quantidade de R. E aí nós vamos pegar essa relação e vamos reorganizar, certo? Eu vou pegar essa daqui, então vai ser P vezes V sobre T é igual a N vezes R. E aí eu vou reorganizar. Eu vou pegar o T e vou passar para o outro lado. Então vai ficar P vezes V é igual a N vezes R vezes T. Certo? Reorganizando, eu tenho essa equação aqui, que vai ser apresentada no próximo slide. Então, olha só. Nessa reorganização, né? P vezes V igual a nRT. Essa equação, pessoal, é uma equação simples que rege o comportamento do gás ideal. E quem é o gás ideal? Aquele que satisfaz a teoria cinética dos gases. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a esta teoria cinética, é só dar uma olhada
na aula anterior, certo? E aí ela é chamada de equação de Clapeyron, em homenagem ao cientista que enunciou ela, né? Que organizou essa equação. Só que a gente lembra o quê? Que N é número de mols. Eu vou dizer cada um o que é que significa aqui, tá? E aí a equação expandida ela vai ficar P vezes V é igual a M sobre M vezes R vezes T. Mas vamos lá. P. Quem é P? P é pressão. Quem é V? Volume. N. Número de mols. É a quantidade em mols aqui. 1, 2, 3, 5,5 e assim vai. R. Constante universal dos gases. Pessoal, esse valor, ele já disse constante, esse valor é fixo, tá? A gente não decora, ele é dado no problema. E nós temos T, que é a temperatura. Ok? Aí ele diz o seguinte, ó, que número de mols é igual a M sobre M. E aí quem é M é a massa do gás. E quem é M maiúsculo? É a massa molar de um gás. Ou seja, é a massa referente a 1 mol de um gás. Como é que a gente acha isso? No decorrer dos exercícios que formos fazer, nós vamos compreender e aprender como é que faz isso. Quando não é dada a massa molar, existe uma possibilidade. E para isso a gente vai fazer uso depois da tabela periódica, tá? Então não se preocupem, que nós vamos compreender tudo. Bom, então essa constante, pessoal, aquela constante de proporcionalidade, né, R, ó, constante universal dos gases. O valor numérico é o mesmo, como eu falei, decorado, tá? Assim, a gente não precisa querer decorar, mas pode, mas é sempre dado, não tem problema. E aí o valor ele vai variar dependendo das unidades. Veja bem, quando o R for 0,082, é porque ele está sendo medido em ATM, litro, tá vendo? Aí mol e Kelvin. Esse mol e Kelvin, ele permanece o mesmo, certo? Agora, quando eu tenho que o R ele é 62,3, quando ele está sendo medido em milímetros de mercúrio, ou seja, o valor da pressão, só um instantinho aqui, tá? Que ele tá... Deixa eu só retornar. Então, novamente aqui. Esse valor numérico é o mesmo, só que aí o que é que ele vai mudar? Veja, quando R é igual a 0,082, é porque aqui está sendo medido em ATM e litro. Mol e Kelvin permanece o mesmo, essa unidade. Ele é 62,3 quando for o problema dado em milímetro de mercúrio e litro. Ele é 8,314 quando for pascal e metro cúbico, tá? Ah, professor, tem algum que usa mais? Tem. Normalmente, ó, o primeiro e a gente também vê o terceiro, certo? Ah, e pode ser que use o segundo? Pode ser, mas vai ser dado, ok? E aí, pessoal, sabendo disso, né, nós vamos agora dar uma olhada em alguns exercícios que nós vamos fazer. Nós não vamos só fazer exercício da equação do gás ideal, tá? Equação de Clapeyron e tudo, mas nós vamos fazer logo do início lá, quando a gente trabalhou transformações gasosas. Esse aqui é o material que eu postei para vocês, certo? Que tem um resumo. E aí vocês perceberam que ele está dividido em transformações gasosas, aí tem exercício. Depois, equação geral, tem exercícios. Depois, equação de Clapeyron e tem exercícios referentes, tá? Então, eu vou fazer alguns e depois eu vou passar alguns outros para casa também. Vamos começar com esse daqui.
com a parte de transformações gasosas, tá? Eu vou colocar aqui um quadro para que qualquer coisa eu possa escrever. Ou vou fazer melhor, né? Eu vou abrir esse daqui, ó, esse quadrinho aqui. Isso aqui era da outra aula, mas já desapareceu. Mas vamos lá. A primeira questão aqui, certo? A figura apresentada descreve o processo da respiração. Então, nós temos aqui, ó, a respiração, tem ar mais oxigênio, e aí aqui é a inalação e aqui é a exalação, que a gente viu que há um aumento do volume, o diafragma se expande, e aí a pressão externa é maior do que a interna, e o ar vai entrando, e depois acontece o processo contrário, tá? E aí ele diz assim, na respiração, pode ser que vocês não estejam vendo agora essa questão direito, tá? Mas vocês têm um material aí e podem depois acompanhar. Na respiração, a lei de Boyle pode ser observada. A temperatura constante na etapa da... Então, olha, ele já está falando aqui, já que fala a lei de Boyle, então é a transformação isotérmica, certo? Que é uma transformação em que a temperatura é constante. Então, nós temos, letra A, inalação. O diafragma se expande, deixando o volume do pulmão maior. Até aí, beleza. Como o produto P vezes V deve ser constante, por quê? Ele está falando da equação para a isotérmica, que é P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Como esse produto aqui ele tem que ser constante, a pressão interna do pulmão diminui. Ou seja, a pressão do pulmão aqui diminui para que o ar, que tem uma pressão maior, ele possa entrar. Então, a gente percebe, pessoal, que a letra correta aqui é a letra A. Certo? Por que a letra B não é? Porque ele fala aqui no final que a pressão do pulmão aumenta. Não é na inalação. Isso acontece só na exalação, né? Ó, de novo aqui, ó, letra C, pressão aumenta, então tá errado, tá? Letra D, na exalação, pressão do pulmão diminui? Não, pressão aumenta. Aí aqui, ó, ele fala aqui maior, mas vamos lá. Na exalação, o diafragma se retrai, deixando o volume do pulmão maior. Não. Se o diafragma se retrai, o volume do pulmão diminui. Consequentemente, a pressão aumenta. Tá bom? Então, é por isso que é a letra A e as outras não são. Ok? Bom, deixa eu apagar essa parte aqui e a gente vai para a segunda questão. A segunda questão é essa aqui, ó. Vou aumentar, tá? A gente consegue ver melhor. Aí diz assim: a calibração dos pneus de um automóvel deve ser feita periodicamente. Sabe-se que o pneu deve ser calibrado a uma pressão de 30 libras por polegada quadrada em um dia quente, a uma temperatura de 27 graus. Supondo que o volume e o número de mol injetados são os mesmos, qual será a pressão de calibração em ATM nos dias mais frios, em que a temperatura atinge 12 graus? Então vamos lá. Olha o que é que ele está... Eu vou diminuir aqui um pouquinho, tá? E vou levar em consideração algumas situações. Aqui uma questãozinha de transformação gasosa, que a gente vai precisar realizar alguns cálculos. Ele diz o seguinte na questão: o volume... Eita! Deixa eu diminuir aqui essa linha, minha gente. Então, ó, o volume e o número de mols são os mesmos, ou seja, é constante, tá? Se o volume é constante, esta transformação ela é isocórica, tá? E aí agora eu vou precisar mesmo usar o quadrinho aqui do lado para que a gente possa fazer essa questão. Então eu já vou escrever aqui, ó, transformação isocórica.
Transformação a volume constante. Ah, professor, mas eu não lembro da equação. Beleza, olha só. A equação geral é P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Como o volume é constante, então V1 e V2 saem, cancela. E aí, ó, eu vou até apagar ele e vai ficar o quê? P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Essa é a equação. Então, detalhe importante, né? O que é que ele está querendo levar em consideração agora na questão? Veja bem, é isso que a gente precisa analisar, né? Transformação isocórica, veja o resultado que ele dá em ATM. E ele já faz aqui, ó, ele já diz que 1 ATM é aproximadamente igual a 15 libras. Então, a gente vai precisar converter esses valores, certo? Vamos lá, então. Então, a gente vai fazer assim, ó, inicialmente. Outro detalhe importante. Temperatura, pessoal. A temperatura é em Kelvin, tá? Então, ele diz, ó, que o pneu está lá na temperatura. Então, a gente já tem uma temperatura inicial, que é igual a 27 graus. Se eu for transformar para Kelvin, tenho que somar esse valor com 273, que vai dar 300 kelvins. Certo? Beleza. Vamos colocar então agora a pressão. Tá? Ele ainda dá... Vamos transformar então aqui a temperatura final, né? Ele dá 12 graus. Ó. Vou colocar aqui. Vou transformar também. 273. Vai dar o quê? 280... Só melhorar isso aqui. 285 kelvins. 12 com 273. Tá? E aí, ele diz o quê? Aqui, a situação. A pressão inicial é igual a 30 libras por polegada quadrada. E aí eu vou fazer, ó, a conversão. 1 ATM é igual a 15 libras. Libras por polegada quadrada. Quantos ATMs vai ser? Quantos ATMs vai ser quando for 30? Certo? Então a gente percebe que aqui, já que aqui é o dobro, então vai dobrar. Eu achei aqui que o valor vão ser 2 ATMs. Tá bom? Eu vou só precisar apagar aqui essa parte de baixo e eu vou deixar lá, vou colocar o fator de conversão, porque eu preciso realizar o outro cálculo para achar qual vai ser a pressão final do pneu quando a temperatura estiver em 12 graus. Então, isso aqui vai ser, ó, 2 ATMs. Então, pegando a equação, P1 sobre V1 igual a P2 sobre V2. Substituindo, P1 vai ser, tem lá 30 libras, eu coloco em ATM. 2 ATMs. Sobre V1, volume inicial. Desculpa, eu coloquei V1 aqui, é T1, né? Aqui é T1. A equação lá de cima. Sobre temperatura inicial, 300 kelvins. É igual ao quê? P2, que é o que ele quer saber, sobre T2, pressão, temperatura final, 285 kelvins. Aí aqui, pessoal, Kelvin com Kelvin, ó, a gente cancela, tá? Então esse aqui já vai desaparecer aqui, o Kelvin. Final das contas vai sobrar ATM. Veja que deu agora, pessoal, ó, uma proporção. Então, como é proporção, aí eu vou apagar a parte de cima aqui e vou continuar aqui, certo? Ó, continuando nessa parte aqui. Como é uma proporção, eu vou anotar novamente aqui, ó. Vai ser 2 sobre 300 igual a P2 sobre 285. Certo?
Aí, como é uma proporção, eu faço os meios pelos extremos, ó, multiplico 300 e P2, então vai dar 300 vezes P2, vai ser igual a 2 vezes 285, tá? Vou precisar apagar mais aqui, ó. Mas não se preocupem que isso aqui vai estar tudo gravado e eu vou postar lá depois. E aí, reorganizando a equação, colocando aqui, ó, P2 vai ficar 2 vezes 285 dividido por 300. E aí aqui é só fazer o cálculo. Na hora que você fizer o cálculo aqui, né, vai dar 1,9 atm, certo? Se você fizer o cálculo aqui na calculadora, e aí você percebe também que ele vai dar basicamente esse valor, porque 285 está perto de 300, então vai ser quase 2, né? 2 vezes 285 dividido por 300. Então, ó, 1,9, certo? Na hora que você acha esse valor, você percebe que a questão correta agora é a letra A, a letra correta. Ok? Então, desta forma aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, não se preocupem, que vocês vão ter aí, tá? Tudo gravadinho. Tem um colega que falou aqui, Daniel. Daniel, tá conseguindo ver a tela já? Pode ser que seja a internet, no caso aí, tá? Prontinho. Vamos agora para a questão 3. Deixa eu colocar aqui. É uma questão teórica, tá? Por isso que eu vou aumentar ela, para que a gente consiga ver melhor. Então, vamos lá. Pronto. A questão diz o seguinte. Um balão de borracha, do tipo usado em festas de aniversário, foi enchido com um determinado volume de gás, a temperatura de 25 graus, sob pressão constante. Se este balão for colocado por algumas horas numa geladeira, pode-se afirmar que... Então, vamos analisar aqui o que é que ele está querendo dizer. Ele diz que a pressão está constante. Se a pressão é constante, transformação isobárica. Aí vamos lá. Na transformação isobárica, pessoal, a pressão é constante, só que eu tenho volume e temperatura, certo? Na transformação isobárica, se ocorre um aumento de volume, é porque ocorreu um aumento de temperatura. Se ocorre uma diminuição do volume, é porque ocorreu uma diminuição da temperatura. Então, nós estamos diante de grandezas diretamente proporcionais. Quando que é inversamente? É só na transformação isotérmica, certo? Então, transformação isobárica. Vamos lá. Vamos ver agora por eliminação, né? Veja bem, ele diz o seguinte. A temperatura ele colocou na geladeira. Significa dizer que a temperatura diminuiu. Consequentemente, o volume também do balão diminuiu. A gente viu isso aí num videozinho, né? Que eu passei na aula anterior, numa animação. Então, nós temos essa situação aqui. Por que isso aconteceu? Porque ele colocou na geladeira. Então, ó, vamos de baixo para cima. Letra E. O volume do balão aumenta? Está errado. Letra D. Ocorre uma transformação isotérmica? Não, é isobárica, porque a pressão é constante. Letra C. A densidade do gás diminui? Está falando de densidade aqui, né? Se a gente for levar em consideração também, ó, densidade é igual a massa sobre volume. Então, se o volume aqui, neste caso, diminuiu, consequentemente a densidade aumentou. Então, aqui errou também, está errado.
Letra B, a transformação é isocórica? Não. Letra A, se a temperatura cair pela metade, o volume diminui na mesma proporção? Sim. Se a temperatura cair na metade, para a metade, o volume também vai cair para a metade. Certo? Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Ok? Então, questão 3 aqui. De acordo com Brasil Escola, Letra as chamadas grandezas fundamentais são aquelas definidas exclusivamente por meio de um padrão. A moça do Google novamente, né? Fazendo aqui. Mas vamos lá. Vimos a questão 3, né? Eu acho que eu pulei a questão... Não, eu pulei a 2, não. Eu fiz aqui a 2, né? Foi o cálculo. Certo. Vamos ver agora, pessoal, aqui. Questão 4, tá? Deixa eu colocar ela aqui para que a gente possa vê-la toda. Então tá aqui. Beleza. Mais uma vez, é uma questão teórica, tá? E aí diz assim: mergulhadores devem ficar atentos aos efeitos de pressão, principalmente em cavidades do corpo que contêm ar, como os pulmões e ouvidos. Por isso, devem respirar regularmente durante a ascensão à superfície, ou seja, ele tem que respirar regularmente enquanto está subindo. O não cumprimento desta norma pode causar uma expansão dos pulmões, ocasionando ruptura dos alvéolos. Esta é uma aplicação clara da lei de Boyle, a qual diz... E aí a lei de Boyle, pessoal, aqui, ó, analisando a lei de Boyle, aqui vai ser temperatura constante, e aí eu tenho, né, a equação P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, certo? E aí nós vamos agora analisar. Letra A. Mantendo-se constante a pressão, o quociente entre o volume e a temperatura de certa massa de gás é sempre o mesmo. Tá. Segundo, a mesma temperatura, o volume ocupado por certa massa de gás é inversamente proporcional à pressão por ele exercida. Vamos lá. Letra C. Mantendo-se constante o volume, então assim, a gente vai analisar o quê? A questão que tem, a letra que tem temperatura constante. Então, letra B tem temperatura constante e somente. Aí ele diz assim, a mesma temperatura, o volume ocupado por certa massa de gás é inversamente proporcional à pressão. Então, se eu tiver aqui P e V, se aumentar a pressão é porque diminuiu o volume. E o contrário, ó, se diminuir a pressão é porque aumentou o volume. Então, estas grandezas elas são realmente inversamente proporcionais. Então, a questão 4 vai ser a letra B. Uma questão teórica que a gente pode compreender melhor um pouco mais sobre a lei de Boyle das transformações gasosas. Certo? Vamos para a próxima. Questão 5. Questão 5, pessoal, deixa eu ver, são alternativas novamente, tá? Então, a gente vai deixar as alternativas por último, aqui, e a gente vai realizar os cálculos aqui na questão 5. Então, vamos lá. Analisando a questão. Eu vou diminuir já, porque aí a gente vai precisar do quadrinho para fazer. Ele diz, num recipiente com 12,5 ml de capacidade, ou seja, volume, está contida certa amostra gasosa cuja massa exercia uma pressão de 685 milímetros de mercúrio a temperatura de 22 graus. Quando esse recipiente foi transportado com as mãos, sua temperatura se elevou para 37 graus. A pressão exercida pela massa gasosa passou a ser aproximadamente... Então, veja bem, ele colocou o recipiente, não variou o volume do recipiente. Transformação, só colocar aqui,
transformação isocórica. Transformação a volume constante. Certo? E aí, deixa eu colocar o quadrinho aqui. Apagar essa parte aqui. E nós vamos fazer esta questão. Só diminuir aqui. Pronto. Então ele diz o seguinte aqui. De novo. Volume, aqui ó. Volume igual 12,5 ml. Aí ele diz. Tem uma massa de gás que a pressão é 685 milímetros de mercúrio. A temperatura, isso aqui tudo inicial, tá? P1, T1, 22 graus. Quando ele foi transportado, a temperatura aumentou. Então, T2 foi para 37 graus. E aí ele quer saber o valor da nova pressão. Ele quer saber quem é P2. Lembrando, transformando aqui graus Celsius para Kelvin, eu vou somar com 273 e vai dar 295 kelvins. Aqui eu também somo com 273, aqui vai dar, ó, vai dar 280, 310 kelvins. Certo? Então nós vamos utilizar, bom, volume constante isocórica. Aí eu vou pegar a equação geral, ó, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Como o volume é constante, então esse aqui, ó, o volume sai da minha equação. Vai ficar só P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Pressão inicial, 685. Temperatura inicial, 295. Pressão final é o que se deseja saber. Temperatura final, 310. Novamente, ó, regra de 3, faz os meios pelos extremos aqui. Certo? Então vai ser P2 vezes 295 igual a 685 vezes 310. P2 vai ser igual a 685 vezes 310 dividido por 295. Este valor da pressão, pessoal, vai ser o seguinte. Vai ser 685 vezes 310. Esse valor vai ser dividido por 295. Então, aqui, ó. Apagando 719,8. Aí a unidade, milímetros de mercúrio. Vamos ver se a unidade que ele pediu lá no problema é milímetro de mercúrio. Ó, aí ele pede ATM, né? Então nós vamos fazer a conversão, certo? Deixa eu apagar aqui a parte de cima, que aí eu vou colocar aqui, ó. Vou apagar somente essa parte aqui, tá? Pronto, então, ó, um ATM, agora a gente converte. Um ATM é igual a 760 milímetros de... Deixa eu diminuir isso aqui, senão não vai dar muito certo. Vamos lá. Um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio. Eu achei o valor, 719,8. 719,8 milímetros de mercúrio vai ser igual a X. Aí eu faço aqui, ó, X, né? 760, deixa eu separar aqui. Então,
760x igual a 719,8. X vai ser igual a 719,8 dividido por 760. Este valor que eu estou fazendo aqui, dividido por 760, vai dar 0,947. Então, aproximadamente 0,95 ou 0,947, ó, 0,95, ele já arredondou. Então, pessoal, este cálculo aqui vai ser igual a o valor 0,95. Deixa eu colocar de novo aqui para que vocês possam visualizar a questão, certo? Então, qualquer dúvida depois vocês podem olhar, tá? Novamente, que daqui a pouco eu vou postar a gravação. Para não mentir. Então, qualquer dúvida, vocês olham novamente, tá? E dá uma conferida lá na questão. Tudo bem? Vamos para a próxima. Questão 6. Então, a questão 6 é uma outra questão teórica, tá? E aí ele diz assim. Quando a pressão de um gás confinado for triplicada e a temperatura permanecer constante, qual mudança poderá ser observada? Vamos lá. Temperatura constante. Então, transformação isotérmica. Aí, ó, equação. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Grandezas inversamente proporcionais, pessoal. Se um aumenta, o outro diminui. Então, ele diz assim, ó. Quando a pressão de um gás confinado for triplicada com a temperatura constante, o que é que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa com o volume, né? Então, o que é que vai acontecer com o volume? Se triplicou o gás, aumentou a pressão 3 vezes, o volume vai diminuir 3 vezes. Ou seja, se a gente for olhar a letra D, ó, o volume do gás irá reduzir em 1/3 do valor original. Tá? Então, a questão aí objetiva, teórica, bem direta de responder. Ok? Bom, deixa eu apagar, mas aí vai estar registrado, não se preocupem. Vamos ver agora a próxima questão. Questão 7. Então ele diz assim. Em uma atividade experimental, o professor pegou 2 garrafas PET vazias e colocou bexigas cheias na boca de cada uma delas. Em seguida, colocou uma das garrafas em uma bacia com água quente e a outra em uma bacia com água fria. Um dos balões murchou e o outro ficou mais cheio. Sobre estes fatos, assinale a alternativa correta. Então, vamos ver, né? O que é que ele quer dizer aí com isso. Letra A. Então, a letra A diz o seguinte. O balão que murchou foi colocado na água quente. Então, pessoal, é o contrário, né? Nesse caso, o balão que aumentou, que ficou mais cheio, foi colocado na água quente. E quem ficou na água fria foi quem murchou. A letra A já não é. Vamos para a letra B. O balão que ficou mais cheio foi colocado na água quente. Tá. Devido ao aumento da temperatura do sistema. Ok. E a expansão dos gases presentes na bexiga. Então, ó, letra B. Certo? Nesse caso aqui, ó, houve uma relação entre o quê? Temperatura e pressão. Tá? Expansão dos gases. Desculpa. Expansão dos gases, então aí é pressão. Certo? Então aqui é um caso no qual tem temperatura e pressão variáveis, porém o volume é constante. Transformação isocórica.
né, experimentalmente falando aí da transformação isocórica. Então, questão 7, letra B. Tá? Apagando. Aí nós temos aqui, ó, 8, 9, 10, 11 e 12. Esse daqui, pessoal, eu vou deixar para vocês. A questão 8 vai ocorrer aí transformação gasosa para calcular a 9, 10 e 11. Já a questão 12, vocês vão levar em consideração a hipótese de Avogadro, tá? Mas não se preocupem que vocês vão ter tempo para fazer isso. Sempre eu dou 2 semanas para fazer, tirar dúvidas, etc. Vou colocar lá no Google Sala de Aula e no WhatsApp e deixar todas as instruções com vocês. E aí, nós vamos agora para a parte da equação geral, que também tem algumas questões aqui. Certo? Então, vamos lá. Primeiro exercício da equação geral dos gases. Certo? Então, vamos lá. 40 litros de gás hidrogênio, de H2, a 30 graus, exerce uma pressão de 30 atm. Qual a pressão exercida pela mesma massa de gás se o seu volume dobrar e a temperatura diminuir pela metade? Opa, vamos fazer aí, né? Deixa eu só colocar aqui um tamanho mais adequado, que aí vamos para o quadrinho aqui. Então, questão 1, deixa eu apagar tudo. Apagando. Vamos analisar. Veja que aqui está variando, pessoal, tá? Está dizendo 40 litros de H2 a 30 graus exercem uma pressão de 30 atm. Qual a pressão exercida pela mesma massa de gás se o seu volume dobrar e a sua temperatura diminuir pela metade? Então, vamos anotar primeiro os dados. Algo importante, pessoal, numa questão como essa, você coloca primeiro os dados da questão, para você não se perder. Então, volume inicial, 40 litros a uma temperatura inicial de 30 graus, exercem uma pressão inicial de 30 atm. Aí ele diz assim, qual é a pressão exercida, ou seja, a pressão final, que ele quer saber, quando o volume dobrar, for 80 litros, e a temperatura cair para metade, que forem 15 graus. Então, transformando isso aqui para Kelvin, vocês sabem que soma com 273, aqui vai dar 303, e aqui vai dar 273 mais 15, vai dar 288, certo? Então, ó, levando para a equação geral, P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Substituindo estes valores na equação geral. P1, 30. V1, 40. T1, 303. É igual. P2 é o que se quer saber. V2, 80. T2, 288. E aí, ó, eu tenho uma proporção e vou fazer os mesmos pelos extremos. Então, vai ser, reorganizando, P2 vezes 80 vezes 303 é igual 30 vezes 40 vezes 288. Só vou apagar os dados aqui para eu fazer o restante da questão aqui em cima, tá? Então, nós temos o seguinte. Só um instantinho. Nós temos, reescrevendo aqui, P2 vezes 80 vezes 303 igual 30 vezes 40 vezes 288. Então, P2 vai ser 30 vezes 40 vezes 288, tudo isso aqui dividido por 80 vezes 303. Este valor, pessoal, calculando,
30 vezes 40 vezes 288, dividido por 80 vezes 303. Então, na hora que você fizer esses cálculos, você vai perceber que esse valor é igual a 1,4 ATMs. Ok? Então, a alternativa correta é a letra E. Tá? Vamos para a próxima. Em um laboratório de química, deixa eu só apagar aqui. Em um laboratório de química, pressão 600 milímetros de mercúrio e temperatura 300 kelvins, foi realizada uma reação entre magnésio metálico e ácido clorídrico, na qual foram produzidos 30 ml de gás hidrogênio. Se aumentássemos a pressão para 800 milímetros de mercúrio e aquecêssemos o sistema a uma temperatura de 400 kelvins, o volume de hidrogênio produzido corresponderia a... Então, vamos lá. Dados da questão. Inicialmente, pressão inicial 600 milímetros de mercúrio. Temperatura inicial 300 kelvins. Aí, volume inicial, tá lá. Foi feita a reação e foi produzido 30 litros. 30 ml. 30 mililitros. Aí depois, se aumentar a pressão, ele diz, se colocar a pressão final, agora, para 800 milímetros de mercúrio. E se, eu vou já colocar do lado aqui essas informações. A pressão aqui, ó. Se a pressão 2 for 800 milímetros de mercúrio, a temperatura 2 aumentar para 400 kelvins, qual vai ser o valor do volume? Então, pessoal, escrevendo a equação geral, P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2, e pegando os valores que foram dados na questão 2, P1 600, V1 30 sobre T1 300 igual P2 800, V2 é o que se quer saber, dividido por T2, que é igual a 400. Para facilitar os cálculos, nós podemos simplificar. Então, ó, corta esses dois zeros com esses dois zeros. Fica apenas 8 e 4. Aqui, corta esses dois zeros com esses dois zeros. Fica apenas 6, 30 e 3. E ainda eu posso simplificar o 30 por 3, que aqui vai dar 10. Reescrevendo, vai ficar 6 vezes 10 é igual a 8 vezes V2 sobre 4. 6 vezes 10, 60 vezes 4, 240. É igual a 8 vezes V2. E aí, ó, V2 é igual a 240 dividido por 8. Significa dizer que o volume final vai ser 30 ml. Tá? Consequentemente, a letra correspondente à questão 2 é a letra A. Ok? Bom, pessoal, então, eu vou parar por aqui, tá? Porque já foram muitos cálculos, muitas teorias que nós fizemos e a gente precisa ter um pouquinho de descanso agora. Mas, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, certo? Podem falar e também podem perguntar lá no grupo do WhatsApp, ok? Então, pessoal, um abraço a todos. Tchau, tchau.